Olá, o Interesse Público começa agora com os destaques do programa de hoje. De São Paulo, as informações com Thaís Andrioli. Ministério Público recomenda a instalação de pontos digitais nas unidades de saúde de Jaú para controlar a presença dos servidores. Obrigada, Thaís. E vamos agora a Brasília. O combate a fraudes cometidas pela internet é assunto para Michele Chiapa. A cada 15 segundos, uma tentativa de fraude é registrada nas compras pela internet no Brasil. O Ministério Público Federal cobra mais investimento no combate aos crimes cibernéticos. Obrigada, Michele. E tem muito mais no programa de hoje. Consciência Negra. O Interesse Público mostra que, apesar de todas as conquistas, ainda há muito a ser feito para garantir oportunidades iguais à população negra no Brasil. No estúdio, o Procurador Regional da República, Felício de Araújo Pontes Júnior, fala sobre as ações do MPF para acabar com a desigualdade e o preconceito. E ainda, o MPF explica de hoje sobre classificação indicativa. Essas e outras notícias você acompanha agora aqui no Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal. Você costuma fazer compras pela internet? Então é bom ficar atento. Uma pesquisa mostra que a cada 15 segundos uma tentativa de fraude é aplicada no país. O Ministério Público Federal alerta para a necessidade de mais investimento no combate aos crimes cibernéticos. A reportagem é de Michele Chiapa. Só de janeiro a maio, o Brasil registrou mais de 780 mil tentativas de golpes, segundo o levantamento da Serasa. Quem caiu em uma fraude foi essa consumidora. Ela comprou uma passagem aérea em um site com várias promoções. Chegou a ir no guichê da empresa aérea, que confirmou a compra dos bilhetes. Mas no dia do embarque, descobriu ter caído em um golpe. Por medo de represália, nossa entrevistada prefere não aparecer. Ela participa de um grupo no WhatsApp de pessoas que também caíram no golpe. São mais de 20 consumidores. Todos relatam como foram enganados. Tem cliente que diz ter perdido R$ 2.600. Outra reclama que o calote lhe custou R$ 5.000. O esquema funciona assim. Os supostos vendedores dizem que compram milhas perto do vencimento a preços baixíssimos. Por isso oferecem os melhores descontos do mercado. O cliente faz o depósito. O localizador da passagem é confirmado pela empresa aérea. No dia do embarque, o passageiro é comunicado que as passagens foram canceladas porque o pagamento foi suspenso pela operadora do cartão, ou seja, os golpistas já embolsaram o dinheiro. Para dar veracidade aos fatos, os bandidos compram as passagens com um cartão clonado e ficam com o dinheiro do cliente. O calote, segundo a consumidora, continua sendo aplicado. Eles estão ativos, estão enganando mais pessoas, né? Meios para pegá-los tem, porque, por exemplo, na época que eu estava negociando com eles, me passou 2 números fixos de telefone, onde eu falei com ele. Assim, expectativa de dinheiro, de volta, essas coisas eu não tenho. Porque a forma que eles agem é muito fácil de você cair. Para dar credibilidade à transação, os supostos vendedores sabem ludibriar o cliente. Uma compradora pelo aplicativo WhatsApp pergunta se a empresa tem CNPJ. Do outro lado, o rapaz diz: O CNPJ acho que não vai sair, porque como a gente trabalha com milhas, não é igual a agência convencional, entendeu? Aí vai ter que ter um cálculo de imposto, ficar muito caro se a gente trabalhar com CNPJ. Então vamos continuar só com CPF mesmo, senão vamos ter que declarar muito imposto de renda, essas coisas, entendeu? A vítima que caiu no golpe foi na delegacia e registrou boletim de ocorrência, mas lamenta que o efetivo policial para cuidar de crimes cibernéticos é pequeno. O PL foi aberto em julho ainda, o processo é muito moroso. A polícia diz que não tem recurso suficiente para se dedicar tanto, né? Não tem efetiva disponibilidade. Então é uma sensação assim, de indignação, digamos assim, né? Para a gente não ter condições de chegar nessas pessoas.
O Ministério Público Federal está atento aos crimes cibernéticos e defende maior investimento no aprimoramento de perícia digital para combater a criminalidade virtual. O MPF também busca cooperação internacional com empresas estrangeiras, como o Facebook, por exemplo, para coibir crimes na web. Recentemente foi criado essa assessoria temática dentro da Secretaria de Apoio Pericial, que vai cuidar especificamente da perícia ligada a essa área de informática. A gente sabe que os bandidos eles se organizam e atuam internacionalmente, então nós, autoridades que atuamos na persecução do crime, a gente também tem que se organizar e se unir para poder combater esse tipo de criminalidade. Enquanto o país caminha na solução de estratégias de combate aos crimes cibernéticos, a dica da Procuradora da República, Neide Oliveira, é sempre desconfiar de quem está do outro lado da rede. Essa questão de você fazer uma amizade, passar seus dados para uma pessoa que você não conheça, por mais que ela esteja lhe parecendo honesta, ela não é indicada. É justamente aí que ocorrem as fraudes. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, foi homenageada pela atuação em defesa dos direitos humanos durante a 6ª edição do Prêmio Amaerge Patrícia Ascioli de Direitos Humanos, no Rio de Janeiro. A premiação, criada em 2012 pela Associação dos Magistrados do Estado, prestigia iniciativas que contribuam para a sociedade e é uma homenagem à juíza Patrícia Ascioli, morta em 2011 por policiais militares ligados a milícias e grupos de extermínio. A Operação Adinâmia do Ministério Público Federal e da Polícia Federal para o combate de fraudes no Enem cumpriu 36 mandados de busca e apreensão, prisão preventiva e condução coercitiva nos estados do Ceará, Paraíba e Piauí. O curso de medicina era o principal alvo das fraudes. Os candidatos pagavam até R$100 mil para receber as respostas da prova em um ponto eletrônico. A penalidade para os fraudadores pode chegar a 10 anos de prisão. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, apresentou ao ministro da Defesa, Raul Jungmann, os resultados da reunião com um grupo estratégico para enfrentar a violência no Rio de Janeiro. O grupo, formado por 4 procuradores, vai elaborar um diagnóstico da situação e propostas para combater o tráfico internacional de drogas, armas e munições, além da lavagem de dinheiro decorrente das atividades criminosas. E uma última informação. Representantes do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados se reuniram com o Ministério Público Federal para tratar da situação dos índios venezuelanos da etnia Huaral que migraram para o Amazonas, Pará, Roraima, fugindo da crise no país vizinho. Na reunião, o comissário da ONU demonstrou preocupação com as denúncias de que os indígenas estariam submetidos à situação degradante nos abrigos, além de relatos de agressão sexual contra mulheres e falta de escolas para as crianças. Além das ações para garantir os direitos dos indígenas, o MPF apresentou várias recomendações já expedidas para os gestores públicos, pedindo providências. No próximo bloco, o Dia Nacional da Consciência Negra e uma entrevista sobre as ações do MPF para acabar com o preconceito e a discriminação contra os negros no Brasil. É só um instante, eu volto já. A cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado no Brasil. O número de mortes é maior do que nos países em guerra. O assassinato de mulheres negras também é maior. As desigualdades são visíveis e grande parte da população negra continua excluída, ocupando posições subalternas e mal remuneradas. O Dia Nacional da Consciência Negra, 20 de novembro, é um momento de reflexão e de manter viva a luta dos negros no Brasil. 54% dos brasileiros são afrodescendentes, mas apesar de serem maioria, os negros representam apenas 17% da população mais rica.
Já entre os mais pobres, 76% são negros. A desigualdade continua quando se fala em oportunidades. O desemprego entre os negros é de 14,4%. Na população branca, esse número fica em 9,5%. Salvador é considerada a cidade mais negra fora da África. Mesmo assim, casos de racismo fazem parte do cotidiano de quem mora na capital baiana. Os PMs que me abordaram e me coagiram como se eu fosse vagabundo marginal só porque eu estava encostado no poste, sendo que eu estava só esperando uma pessoa. O depoimento de Jonas reforça outro dado. Negros e jovens são as principais vítimas da violência no país. De cada 100 pessoas assassinadas no Brasil, 71 são negras. Para a OAB da Bahia, é através da justiça que as batalhas devem ser travadas na busca por uma sociedade mais justa e igualitária. Para tanto, foi criada há 10 anos a Comissão Especial de Promoção da Igualdade. Tratar de equidade é tratar cada um de acordo com a sua condição. Então, a OAB, principalmente nessa comissão, dialoga muito ativamente com todo tipo de movimento social. Então, a gente sabe que o racismo é um sistema que vai perpassando por vários segmentos da sociedade e isso traz para a gente um compromisso de dizer que, assim, é racismo, quem qualifica é a lei. Mas quem opera a lei é o operador do direito, que no caso da gente é o advogado. Conquistar a igualdade através da educação. Essa é a proposta do Instituto Steve Biko. Fundado em 1992 por professores e estudantes negros, o Instituto é o primeiro curso pré-vestibular voltado para negros no Brasil. O Steve Biko já colocou mais de 1.500 estudantes na universidade, entre eles o professor Jefferson. Formado em Geografia pela Universidade Federal da Bahia, ele teve a vida totalmente transformada pela educação. A gente cria uma autoestima. Como eu fui anos atrás, quando eu era aluno, eu tive essa autoestima. De sair assim, de andar de cabeça erguida. Né? Querendo ou não querendo, sim, existe ainda um racismo impregnado, mas sutil. Né? Está em tudo no mercado de trabalho. Então, é importante isso, essa importância que a Biko dá, que ela me deu, para eu ser professor, estar aqui hoje, né, como professor. O movimento negro organizado tem a história e a figura de Zumbi como inspiração na luta por direitos. Zumbi nasceu em 1655, na Serra da Barriga, estado de Alagoas. Foi o último líder do Quilombo dos Palmares e se tornou um dos símbolos mais importantes de resistência do africano à escravatura. Criado em 2003, o Dia da Consciência Negra é uma homenagem a Zumbi dos Palmares e foi instituído como data nacional em 2011. O 20 de novembro é feriado em mais de 1.000 dos 5.570 municípios do país. A data é referência de resistência e luta pela promoção da igualdade racial. 20 de novembro para a gente é um dia que marca a nossa resistência. Apesar de todo mundo achar que a gente não está aqui, a gente mostra que a gente está aqui, que a gente existe, que nossa função aí é avançando. Então, precisamos ocupar os espaços, precisamos estar nas ditas ciências nobres. Então, precisamos estar nos direitos, na medicina, na engenharia, na arquitetura, ocupar todos os espaços que nos foram negados há séculos atrás. Então, 20 de novembro para a gente é o dia de resistir, de dizer que Zumbi ainda vive e que a gente está aqui para continuar o legado dele. Racismo é crime. Ainda assim, são frequentes atos, muitas vezes velados, como vimos na reportagem, considerados uma brincadeira envolvendo injúria racial. Aquelas ofensas relacionadas à raça, cor, etnia, religião ou até mesmo origem da pessoa. Para falar sobre essas questões e o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Ministério Público Federal, eu converso com o Procurador Regional da República, Dr. Felício Pontes. Obrigada por participar do programa. Obrigado, Madalene. É uma honra estar aqui com você. Doutor Felício, vamos começar falando do trabalho do Ministério Público. O que vem sendo feito para a gente tentar coibir esse crime, que muitas vezes as pessoas nem sabem que é crime, né? Esse é um problema. Em alguns processos na Justiça, as pessoas, uma coisa que chama a atenção logo de início é que as pessoas pensam, não, mas foi só isso, foi só uma brincadeira, como é que isso pode parar na Justiça? Então, nós percebemos que esse tipo de pensamento ele está enraizado na sociedade brasileira e ele vem do berço ou da escola.
mais propriamente dito. No berço é mais difícil da gente entrar, mas na escola é mais fácil. Então nós procuramos o caminho da escola para fazer com que houvesse uma conscientização, um processo de conscientização da sociedade brasileira, no sentido de se colocar no lugar daquelas pessoas que estão sendo vítimas daquela brincadeira. Eu acho que esse é o primeiro passo, é tentar fazer com que alguém que não faz parte daquela minoria se considere aquela minoria, por alguns instantes, por alguns momentos, só isso. E esse processo tem sido tem tido um sucesso muito grande nas escolas onde se entrou, porque ele está quebrando ranços que para a gente era muito importante, não só dentro da escola, mas da família. Então a criança está levando aquele pensamento para dentro de casa, onde os pais achavam que esse tipo de brincadeira era uma coisa normal, que deveria continuar sendo realizado no Brasil. A criança está sendo o agente da educação ali na família. Exatamente, tá? E essa é uma coisa importantíssima. Essa comunicação escola-família, família-escola, ela é uma via de mão dupla. E a gente pôde perceber no projeto MPF Eduque como isso funciona. Com certeza esse trabalho que o Ministério Público tem feito nas escolas, que é a educação, na verdade, levando um pouco mais de conhecimento, já é um caminho para resolver esse grande problema de racismo, intolerância religiosa também, a gente sabe disso, existe muito no país, não só o problema de raça, mas também, né, aquela coisa da etnia. E o que chega ao Ministério Público sem ser o que o Ministério Público leva? Tem chegado também casos ao Ministério Público, doutor? Tem chegado, e a gente tem uma boa parceria, nós na área federal, com o Ministério Público dos Estados, então a gente tem um contínuo trabalho de identificação desses processos e de mandar para eles o que não é competência do Ministério Público Federal e dos promotores de justiça mandarem para a gente quando detectam algum problema que vai ser da competência, por exemplo, da Justiça Federal. O princípio é o seguinte: ninguém que vai bater às nossas portas vai embora sem a resposta. Importante. Não pode. E mesmo porque nós, do Ministério Público, fiscalizamos os outros órgãos. Seria uma incoerência a gente exigir que os órgãos atendam bem a população se nós não fazemos isso. Doutor Felício, que pena, não temos muito tempo para falar sobre esse assunto. Com certeza ficaríamos aqui um programa inteiro. Muito obrigada pela sua participação no programa Interesse Público, esclarecendo um pouco mais esse trabalho que hoje o Ministério Público faz contra o racismo velado, a intolerância. Muito obrigada. Eu é que agradeço, Madeleine, a oportunidade e ainda bem que vocês estão aqui, que fazem esse tipo de programa, porque eu digo que esse tipo de programa é um programa contra a corrente, né? Enquanto nas redes sociais está cheio de racismo, de violência e tudo, aí vocês conseguem fazer um programa de cultura da paz e eu fico muito honrado de estar participando disso. Que bom, muito obrigada. Obrigado. Classificação indicativa, ter ou não ter? Quem tira as nossas dúvidas sobre este assunto é o repórter Galton Serra. Oi, Galton. Oi, Eliane, tudo bom? Olha só, o modelo de classificação indicativa usado aqui no Brasil funciona da seguinte forma: os próprios produtores de audiovisuais classificam. E a equipe da Coordenação de Classificação Indicativa, órgão vinculado à Secretaria Nacional de Justiça e Cidadania do Ministério da Justiça, realiza o monitoramento do sistema. Dessa forma, evita a censura e garante a liberdade de expressão e também os direitos da criança e do adolescente. O assunto é considerado polêmico e a gente foi às ruas ouvir a opinião das pessoas. Vamos dar uma olhada? Eu creio que a parte dos pais é muito interessante, né? O pai cria o filho, ele tem que saber o que é bom para o filho ver, o que não é. Eu acho que deveria corrigir melhor essa classificação indicativa para principalmente as crianças, eu acho isso. No geral, tem muito filme que diz indicação livre, por exemplo, que crianças não poderiam estar assistindo. E Eliane, instituições públicas, movimentos sociais, organizações da sociedade civil e entidades ligadas à proteção dos direitos humanos, incluindo a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, do MPF, lançaram uma nota pública em defesa da manutenção da classificação indicativa de obras audiovisuais. Você pode acessar mais informações como esta na página do Facebook do Ministério Público, que aparece na sua tela. Recado dado. Obrigada, Gato. Até a próxima. Obrigado, Eliane. Até lá. E em Jaú, no estado de São Paulo, Prefeitura e MPF fecham acordo para a instalação de ponto eletrônico nas unidades de saúde. E ainda, você vai saber o que pode acontecer com condenados da Operação Lava Jato neste Natal. É no próximo bloco. Até já!
A Força-Tarefa Lava Jato do Ministério Público Federal no Paraná é contra a extensão do indulto natalino para presos por crimes de corrupção. As informações com o repórter Augusto Viana. Eliane, os procuradores encaminharam uma carta ao Conselho Nacional de Política Penitenciária e Criminal, manifestando preocupação com a impunidade da corrupção identificada pela Lava Jato e outras investigações do tipo. Esse indulto natalino, realizado anualmente pelo presidente da República, é, na prática, o perdão da pena dos criminosos. De acordo com os critérios em vigor, um condenado por corrupção a 12 anos de cadeia poderá ser solto após 3 anos se for réu primário, ou depois de cumprir apenas 2 anos de prisão se tiver mais de 70 anos de idade. Um levantamento preliminar mostra que pelo menos 37 presos pela Operação Lava Jato podem ser beneficiados. Nessa carta, os procuradores afirmam que o indulto pode tornar a corrupção um crime de baixíssimo risco no Brasil, já que a maior parte dos condenados são réus primários com mais de 70 anos. Pois é, Augusto, um dos objetivos desse indulto previsto em lei é a redução da superpopulação carcerária, o que não é o caso em se tratando de crimes de corrupção no Brasil, não é mesmo? Eliane, esse é o argumento do procurador coordenador da Força Tarefa, Deltan Dallagnol. Ele afirma que são poucos os presos por corrupção. Além disso, a lei, como está, permite o perdão mesmo que o corrupto não tenha devolvido 1 centavo dos milhões que desviou. Ou seja, garante a liberdade e de bolsos cheios. Obrigado, Augusto. E nesta semana, o Ministério Público Federal no Rio Grande do Sul e a Receita Federal, em parceria com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e outros órgãos, realizaram o primeiro seminário de combate a ilícitos fiscais e financeiros na região das Missões. Quem tem as informações é a repórter Daniela Malman. Olá, Eliane. O encontro ocorreu em Santo Ângelo, aqui no Rio Grande do Sul, e teve o objetivo de estreitar o relacionamento e aprimorar a atuação das instituições no combate aos crimes contra a ordem econômica e financeira, visando a integração e a articulação dos órgãos repressivos de fiscalização, controle e inteligência. E, claro, sempre pensando na construção do estado de bem-estar social previsto na Constituição Federal de 1988. Eu volto com você, Eliane. Daniela Malma falando lá do Rio Grande do Sul. Obrigada, Daniela. Sabe aquela história do paciente que chega ao posto de saúde e não consegue atendimento mesmo quando o nome do médico está lá no mural? Em Jaú, no estado de São Paulo, uma medida proposta pelo Ministério Público vai evitar fraudes no cumprimento da jornada de trabalho e garantir o direito da população. É a instalação do ponto eletrônico para todos os servidores do SUS, inclusive médicos e dentistas. A repórter Thaís Andrioli esteve em Jaú e conta pra gente como está o andamento dessa recomendação. Tatiane e Adriana são coordenadoras de enfermagem do Sistema Único de Saúde de Jaú, no interior de São Paulo, há 10 anos. E são elas, como todos os outros servidores, que comprovam a frequência no trabalho e de forma manual. Cada um tem a responsabilidade do seu ponto, porque cada servidor é único, então ele vai lá, assim, no horário de entrada, horário de saída, mas quem fiscaliza ainda, que na hora de tabular tudo e mandar para o RH, é o enfermeiro da unidade. Mas esse sistema já está com os dias contados. A Prefeitura de Jaú terá de instalar pontos digitais nas 18 unidades de saúde do município. A recomendação é do Ministério Público Federal e tem prazo para ser cumprida. 120 dias que foi concedido, que foi, na verdade, acordado para que fosse instalado esse sistema biométrico, haja vista a necessidade de licitação e de toda uma estrutura para que isso seja feito. Há possibilidade de prorrogação desde que seja uma situação fortuita ou de força maior, e não por simples omissão administrativa. Se não houver o cumprimento, é possível a execução do termo de ajustamento de conduta em juízo, já que esse termo é um título executivo extrajudicial, ou seja, ele tem força de sentença. É possível executar diretamente, bem como há a possibilidade de incidência de uma multa diária de R$100 por dia de descumprimento. O secretário de Saúde diz que vai cumprir o termo acordado com o Ministério Público, mas terá de pedir prorrogação no prazo. A gente vai encaminhar junto ao Departamento de Licitação e Compras da Prefeitura Municipal de Jaú para abrir um processo de licitação para a aquisição desses aparelhos. Para você fazer uma licitação, esse tempo é curto, então automaticamente o município, já preocupado com esse tempo, vai pedir sim para que se faça uma prorrogação do tempo.
O problema é que a recomendação do Ministério Público não é novidade para a Secretaria de Saúde de Jaú. O município já havia sido orientado em dezembro de 2015, mas de lá para cá só colocou em prática parte da recomendação. O cartaz com a lista dos servidores em plantão e os horários de trabalho estão fixados nos postos e disponíveis também na internet. Além de Jaú, outros 7 municípios assinaram o termo de ajustamento de conduta e se comprometeram a instalar os pontos digitais. São eles Igaraçu do Tietê, Barra Bonita, Bariri, Bocaina, Itaju, Itapuí e Torrinha. Para este médico do SAMU, a mudança no sistema será muito bem-vinda. Ele garante para o funcionário o horário de entrada e o horário de saída. Isso para o médico e para toda a equipe é muito importante, porque você trabalha num sistema que você não pode sair, chegou na hora e ir embora. Ir embora é um problema se o seu substituto não chegou. A população que depende do atendimento no SUS também concorda e acredita que vai ser beneficiada com a mudança. A gente vai ter certeza que o médico vai estar aqui e ele vai estar atuando, fazendo, não só o médico como os funcionários, né? Acho muito bom, porque se nós trabalhadores temos que passar no serviço, por que eles não? E você, quer participar do Interesse Público? Então escreve pra gente, interessepublico@mpf.mp.br. Para rever as reportagens, acesse o site mpf.mp.br. Você também pode assistir ao programa no YouTube, youtube.com/tvmpf. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau!